Graça e paz. É uma satisfação novamente estar aqui gravando um assunto que o Espírito Santo achou por bem falar, talvez a você, como prioridade. Mas todos precisam receber esse alerta, porque nos últimos tempos, nessa última hora da Igreja na Terra, aonde o noivo virá, ele quer que você tenha conhecimento. Você vê a capa, um pão sendo compartilhado com alguém, mas tem muitos pães que estão sobre o mundo. Talvez você esteja se alimentando de um pão que está levedado. E esse pão, ele pode te fazer mal se não estiver te fazendo mal. Eu falo do pão espiritual a você e eu coloco para ilustração algumas imagens de pães a você. Eu quero falar isso a você que está passando. Não pense que isso é uma receita de pão caseiro ou pão de queijo, mas é apenas uma ilustração para você ter uma ideia daquilo que Jesus disse. Abra a tua Bíblia no livro de Mateus, que o Senhor vai falar contigo. É muito importante você saber desse assunto, desse item, que espiritualmente Jesus nos alertou na primeira igreja e quer alertar hoje. E é o que a gente vê em todos os lugares, em todos os continentes. A gente vê na internet, são variadas doutrinas, dezenas e dezenas de denominações, e cada dia aparece uma pregando uma coisa que é um alimento, é um pão, mas está levedado. No livro de Mateus, no capítulo 16, no verso 12, Jesus dizia para os seus discípulos e alertava a sua igreja, como alerta hoje você, sobre doutrinas que antigamente os fariseus pregavam e tentavam tirar até os apóstolos da verdade, da doutrina que Jesus pregava. Então aqui diz, Mateus 16, 12: Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. O título que eu trago a você é: Acautelai-vos do pão fermentado dos fariseus desse século. Os fariseus desse século são as falsas doutrinas, as falsas denominações, porque tem gente que diz assim: olha, a religião não salva ninguém, mas eu digo a você, eu sou exemplo disso. Tem religiões que estão bem intencionadas e que pregam o evangelho, não pregam outras sequências, outras finalidades. E quem se alimenta de pão levedado
ele não está alimentado, ele está se contaminando com o levedo, com o fermento, que literalmente muitas vezes você come uma comida estragada, vai passar mal. Espiritualmente está morto, porque esse pão levedado, ele faz mal, não faz bem. Por isso Jesus alertava os seus discípulos, a sua igreja. Tem muitos aí que se aproximam mais do que Jesus diz, mas outros a cada dia se afastam, porque não olham, não examinam aquilo que estão colocando em sua boca, ou fazendo ele engolir ou ela engolir. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Mateus 4, verso 4. Quando o diabo fazia e queria que ele transformasse as pedras em pães, Jesus respondeu para o diabo. E a gente pode tirar muitas lições desse verso. Mateus capítulo 4, verso 4. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Veja que aqui é o alimento espiritual. Aqui é o Evangelho, o Novo Testamento. E nós precisamos nos alimentar, que vai fortalecer a nossa alma, que vai dar conhecimento, especificamente o Evangelho, a palavra que saiu e que sai da boca de Deus. Ela traz vida, ela traz vigor, porque é um alimento que vem do céu. Preste bem atenção. Veja que pão você está comendo. Se é o pão que representa a carne de Jesus, que é o seu sacrifício, ou se eles estão tirando ou fazendo com que você coma pão levedado. E você está fraco. E nós precisamos ter essa consciência, como eu tive há mais de 30 anos atrás, porque me davam pão para comer e era levedado. Eu não tinha vida, porque eu comia pão levedado, dado por fariseus desse século, e está cheio, e eu quero chamar a tua atenção. E eu digo a você, o veículo da salvação é o Evangelho. Não adianta a gente tentar mudar essa doutrina que vem do céu, que vem de Jesus. João capítulo 6, no verso 53, quando Jesus falava à sua igreja, eles entenderam mal Jesus porque achavam que Jesus estava dando conselho para praticar o canibalismo, falando da sua carne e do seu sangue. Hoje você sabe que não se trata disso, é um alimento espiritual que Jesus representa. E Jesus disse aos seus discípulos, João capítulo 6, verso 53, Jesus, pois, lhe disse,
Na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Você está tendo vida? Preste atenção no alimento que você está comendo diariamente. Que só é um alimento que traz vida e faz com que você tenha comunhão com o Senhor. Não vá comer pão fermentado, porque você vai adoecer. Talvez eu fale com você que esteja já doente, mas você não quer saber de outro alimento, que é o alimento que Jesus representa a você. Preste atenção, estamos na última hora e nós precisamos atentar para isso. Aí você diz, mas por quê? Representa a carne de Jesus, o sangue, o sacrifício, o Evangelho, o Novo Testamento. Há uma conotação de realidade. Não é apenas um simbolismo. E eu provo para você aqui. João, capítulo 6, versos 55 e 56. Jesus explicava essa relação do Novo Testamento, do Evangelho para a nossa alimentação, para alimentar a nossa alma. Diz assim: porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Isso, é claro, para um bom entendedor, sabe que isso não é literalmente. Muitos discípulos que seguiam a Jesus deixaram de segui-lo porque achavam que ele estava louco. Mas não ouviram, não tiveram discernimento espiritual. Mas você agora está tendo. No verso 56 ele diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Você está se alimentando de pão levedado? Ou está se alimentando da palavra pura, como um trigo? Eu e você temos que tomar cuidado com os fariseus desse século, que querem forçar você a se alimentar de um pão que não traz vida, não traz força a você. Me alimentei de muito pão levedado, muita doutrina falsa, muita mentira. Hoje eu me sinto fortalecido e a cada dia me alimentando desse pão que é a verdade, que é Jesus. Porque se eu não comer desse pão que Jesus oferece e beber deste sangue, nós morreremos espiritualmente, porque é o alimento que Jesus dá a todo aquele que crê nele e o segue. É um assunto que precisamos ter o discernimento de Deus. E aqui fala: acautelai-vos do pão
fermentado dos fariseus deste século. Tome cuidado, não vá ser envenenado com o pão que não vem do céu, que no pão que não vem de Deus para alimentar a tua alma, te fortalecer para o dia a dia. Isso nós precisamos todos os dias. Cuidado com pão levedado. É o assunto que eu trago para você, em nome de Jesus. Amém.